bem-vinda, Keline. Keline Batista, minha sobrinha de coração. É minha sobrinha torta, que eu chamo, né? Minha sobrinha torta. Fale aí, dê um oi pro pessoal. Oi, boa noite, tudo bom? Isso, olha, o pessoal tava tudo ansioso, querendo ver você. E você demorando, mulher, para entrar, mulher. Que confusão foi essa? Então, eu estava aqui falando que nosso Deus ele é poderoso, ele faz por completo a obra, não é, Keline? Tem quantos anos que você descobriu que você estava com lúpus, que você era portadora do lúpus? Esse ano, em janeiro, fez 5 anos. Em janeiro. Então, 2015, mais ou menos, foi que isso tudo aconteceu. Diagnóstico. Em janeiro de 2015, eu recebi o diagnóstico. Isso. Mas em dezembro você já começou com os sintomas, não foi? De 2014. Isso. No dia 16, eu comecei a sentir uma forte dor de cabeça e dor nos olhos. E comecei a ir para a urgência várias vezes. Começou no dia 16 de dezembro. Do dia 16 de dezembro até o dia 7 de janeiro, eu estava indo e vindo do hospital. Nessas idas e vindas, eu fui diagnosticada com várias... Gente, eu vou suspender os comentários rapidinho para a gente poder visualizar melhor a Keline, tá bom? Depois eu aciono novamente. Pode continuar, Keline. Então, aí eu comecei a ir, né, para a urgência e nisso eu recebi vários diagnósticos, né? O primeiro como minhas plaquetas estavam mais da metade abaixo do normal, o médico suspeitou de... Eu fiz o tratamento para dengue durante uma semana, tomei soro e depois que eu acabei o tratamento para dengue, eu inchei aproximadamente 13 litros. Eu engordei 13 quilos, que na verdade eram líquido no meu corpo. Daí, voltei para o médico porque os sintomas não melhoravam. Quando eu voltei, eu já estava toda inchada, irreconhecível. E ele fez novos exames e eu estava com uma tosse muito forte, que doía tudo nas minhas costas. Daí ele fez um raio-x e viu que tinha algo nos meus pulmões e disse que eu estava com bronquite. Daí eu fiz o tratamento para bronquite, mais antibiótico, outras medicações. Depois que eu acabei esse tratamento para bronquite, eu fiquei mais inchada ainda e não melhorou nada. Eu continuava com dor de garganta, continuava com dor de tosse seca e agora eu já não conseguia mais me alimentar. Toda a comida que eu ingeria, até fruta, eu colocava para fora, eu vomitava. Daí eu comecei a urinar da cor de Coca-Cola. Eu urinava e o vaso sanitário enchia de espuma. Dava descarga e ainda continuava espuma, para você ter uma ideia de quanta espuma tinha no meu xixi. E eu continuando para a urgência. Eu ia para a urgência particular. Daí, eu conversei com Simone, né? Ela me viu muito inchada. Foi até em uma época muito difícil para Simone, né? Que a Lenice quebrou o braço. Teve que fazer cirurgia, fisioterapia e outras coisas mais. A gente sempre se via. Só que nessa época, como eu estava doente, eu não estava indo. E ela estava cuidando de a Lenice. Daí, eu resolvi ir visitar a Lenice. Nisso tudo, eu não sentia muita dor, eu não sentia sintoma nenhum, só muita fadiga, muito cansaço, muita vontade de ficar em casa. Então, eu não tinha nenhuma coisa grave. E eu fazia o hemograma e não constava nada, apenas plaquetas baixas. Daí, Simone me viu e ficou muito preocupada, né? Ela disse, não, você tem que ir para outro hospital. Eu acabei indo para o Zé Franco. Fiz
os exames e eles mandaram para casa. Aí, quando ela soube que eu tinha voltado para casa, ela disse, não, vamos para outro lugar. Aí, a gente acabou indo para o Nestor Piva. Lá, o atendimento estava suspenso, não estava atendendo ninguém. Peraí. Daí, ela falou com uma amiga dela, que era assistente social. Aline, um beijo para a Aline. A médica me atendeu na sala da assistente social, porque o atendimento estava suspenso. Daí, a médica solicitou uma ultrassom total. Dessa ultrassom, já foi visto que existia água nos meus 2 pulmões, água no meu coração, água na minha barriga. E que meus rins estavam muito inflamados. Aí, minha sogra, que também estava comigo lá, que me levou junto com Simone, ela perguntou ao médico se eu ia ficar internada. Daí, ele disse que já era para eu estar internada. Que não sabia, que estava vendo as causas, mas não sabia o que estava causando aquilo tudo. Daí eu também estava com anemia já. E como eu fiz vários exames, suspeitaram de leptospirose, suspeitaram de leucemia, mas até então todos foram resultados negativos. Daí eu fui transferida para o Hospital João Alves. Lá eu fiquei mais um tempo passando por outras baterias de exames, né, para poder ver, né. Nisso minha pressão subiu muito porque o rim é quem controla também a pressão. E nisso tudo eu cada vez mais fraca, mais sem vontade. Até falar me causava muito desgaste. Fora a falta de ar, que ninguém percebia. Só quem percebeu foi Simone. Nem os médicos perceberam. Daí eu fiquei um tempo lá, Deus preparou tudo, cheguei lá, não tinha nem onde eu ficar. Depois meu esposo trouxe um banco, eu fiquei sentada no banco, depois ele conseguiu uma poltrona. De poltrona, a gente conseguiu, através de uma ex-chefe minha, um lugar melhor para eu ficar no isolamento, certo. Nisso veio uma médica do hospital universitário me consultar lá e ela disse que era 90% de chance de ser lúpus. Mas eu ainda não tinha conseguido vaga para o hospital universitário. Daí eu fui transferida para o cirurgia. Do cirurgia, eu estava cada vez mais pior. Cheguei em uma sexta-feira e não conseguia enxergar nada. Fiquei temporariamente cega. Daí eu comecei a me desesperar, porque de uma hora para outra você fica sem enxergar, sem ver nada. Daí eu comecei a pedir a Deus que tivesse misericórdia na minha vida, tal. Certo. Aí um dos médicos que me consultava todos os dias, judeu, ele sempre me atendia, certo, ok. Daí, se foi nisso que as médicas disseram, nisso tudo eu sem nenhuma medicação específica para nenhuma doença. Foi quando Simone disse assim, disse que conversou com a junta médica e disse que como é que essa menina está aí há tantos dias sem nenhuma medicação, se é 90% de chance de ser lúpus, por que vocês não começam tratamento com ela? Daí a médica, responsável por mim, ficou com medo, porque na época não tinha a medicação na dosagem certa. Na dosagem certa só existia 800 miligramas e essa medicação tinha que ser diluída em 80 miligramas para começar o tratamento. Aí Simone disse que a comprar não, que todo mundo se juntava e comprava a medicação. Agora, se eles iam ter capacidade, segurança para poder diluir 800 em 80 miligramas. Mas aí veio outra questão também.
a médica, ela estava com medo. Se ela não começasse o tratamento, eu poderia morrer. Se ela começasse, eu também poderia morrer. Nesse tempo, eu não estava conseguindo comer nada. Se eu acordava de manhã e nem falava nada, porque se eu falasse, eu já tossia e já vomitava o bile sem ter comido nada. Era vômito direto. E agora já sem conseguir enxergar. Foi quando eu pedi a enfermeira para ir embora, porque eu não aguentava mais ficar lá, né? Aí acabei não... O neto me convenceu a ficar, acabei ficando no hospital. Daí, quando eu já estava sem força, sem enxergar nada, foi daí que, através de Simone, a médica entrou com a medicação em comprimido. Comecei a tomar a medicação para lúpus em comprimido. Só que nisso eu já estava com anemia, com derrame pleural, com a nefrite, os rins praticamente falidos. Antes disso, um dos médicos cogitou em fazer hemodiálise. Só que minha mãe ficou tão desesperada que falou com Simone para que ela não deixasse. Isso tudo a gente sem entender. Mas depois que eu fui transferida para o HU, né, na segunda-feira, eu fiquei sexta, sábado e domingo sem enxergar praticamente. E comecei o tratamento na sexta. Quando chegou na segunda, eu já comecei a melhorar a visão. E quando eu cheguei no hospital, né, eu só podia ingerir 800 ml de líquido, porque eu estava muito inchada. E meus rins, eles não estavam conseguindo eliminar o líquido do meu corpo, porque eles estavam praticamente falidos. Aí eu comecei a fazer o tratamento para o lúpus, né? E tudo bem, fui fazendo o tratamento, e só que quando eu orava, né, que eu passei a orar, eu pedia a Deus, orando e declarando a palavra. Em Isaías 53, se eu não me engano, 53 a 54, ele diz que Jesus, ele levou sobre si todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades. E pelas pisaduras dele, nós somos sarados. Então, eu tomava posse dessa palavra. Então, eu não conseguia ler a Bíblia, porque eu estava sem conseguir enxergar, mas os versículos que eu tinha gravado em minha mente eram meu alimento. Então, eu declarava isso. Quando eu cheguei no hospital universitário, uma senhora que resolveu entrar no meu quarto e disse que ficou internada no quarto vizinho e que todo ano ela ia fazer uma oração de agradecimento porque Deus curou ela. Daí, ela disse que sentiu de Deus de entrar num quarto que eu estava. Quando ela entrou na enfermaria que eu estava, ela disse, eu posso orar em você? Aí eu disse, pode, oração nunca é demais. Aí ela orou em mim e disse bem assim, Deus mandou lhe falar que essa doença não é para sua morte, mas que é para a glória do nome dele. Aí eu disse assim, eu digo, poxa, os médicos nem dizem o que é que eu tenho, não deve ser algo tão grave. Deve ser alguma besteira. E essa mulher vem dizer, essa doença não é para sua morte, é para a glória do nome de Deus. Mas amém, tudo bem. E assim, a minha igreja toda orando por mim, minha mãe clamando por mim, todos os meus familiares, né, orando, meus amigos, até clientes da loja que eu trabalhava oraram por mim, pediram oração em outros estados. E eu dizia, meu Deus, para que tanta oração se eu podia dividir um pouco dessa oração, né, para outras pessoas, porque todas essas orações por mim. Para que isso tudo? Aí tá, fiquei calada. Daí, como eu fui, comecei a melhorar, mas continuava muito grave, vomitando, e continuava com derrame muito grande pleural nos meus 2 pulmões,
que era teria que fazer uma drenagem para poder tirar todo esse líquido dos meus pulmões. E a médica passou uma medicação, uma tal de pulsoterapia, e eu fiz essa pulsoterapia. E eu sempre dizia bem assim, o meu Deus levou sobre si todas as minhas enfermidades, e por suas pisaduras eu sou sarada. Amém. Aí cantava aquela música, se o mar não se abrir, ele vai me fazer passar por cima do mar, né? E sempre declara na palavra que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas da certeza que vai acontecer, que existe. Então, e também Deus é sempre isso, você ora e declara a palavra. Você ora e declara a palavra. E aí eu declarando. Aí quando eu ia no banheiro fazer xixi, eu sempre dizia, Senhor, toma conta dos meus rins, cura meus rins, cura meus rins. Fiz a pulsoterapia, no outro dia, meus pulmões já estavam limpos. A médica ficou assustada, porque ela disse, oxi, com uma pulsoterapia só, os pulmões dela já estão limpos. Nisso, quando eu estava no cirurgia, que foi o momento mais grave que eu tive, que eu cheguei a ficar sem enxergar, a missionária Maria, que era uma das clientes da loja que eu trabalhava, disse assim, quando eu te vi, eu vi o espírito da morte. Só que eu não falei. E minha mãe, nessa mesma noite que eu fiquei sem enxergar, ela disse que viu eu morta também. E tanto a missionária Maria quanto a minha mãe, ela disse que desceram de madrugada e começaram a clamar muito a Deus pela minha vida. Que naquele momento elas viam a morte, né? Tá. Voltando ao assunto, a senhora que apareceu no HU, que orou, ela disse bem assim, profetiza sobre o vale de ossos secos. E ela começou a falar sobre o Vale de Ossos Secos. E ela começou a profetizar naquele quarto. E eu, recebendo, né? Oração sempre é bom. Daí, tá. Aí a médica ficou impressionada com o resultado da pulsoterapia. Eu dei entrada no HU no dia 16, né? Eu dei entrada no hospital no dia 8 de janeiro. Aí passei pelo João Alves, passei pela cirurgia e fui para o HU no dia 16. Nisso, antes de me internar, eu já tinha feito os exames para saber se tinha lúpus. Poucos dias antes de receber a alta, eu recebi a confirmação que era lúpus. Daí, eu comecei a melhorar de vento em popa. Melhorar, assim, de uma maneira muito rápida. Muito rápida. Da mesma forma que eu fui acometida de uma forma muito grave, que eu cheguei no estágio 4 do lúpus, que eu cheguei com comprometimento renal, com água no coração, com água na barriga, com água nos pulmões, com anemia, o lúpus em atividade, do mesmo jeito que eu entrei, em uma forma muito grave, com uma enorme velocidade eu melhorei. Com apenas aproximadamente 15 dias só de tratamento eu tive alta. Enquanto uma vizinha que tinha o mesmo diagnóstico que eu, já havia mais de 3 meses internada fazendo tratamento para lúpus e eu ainda saí primeiro. Sendo que eu estava mais grave, tá? Graças a Deus, eu peguei alta no dia 2 de fevereiro de 2015, que foi no dia do aniversário de Simone, né? Foi minha sim. tia. Foi sim. E que Deus colocou no coração dela assim, cuide de Kaline. Daí eu lembro que eu não conseguia comer nada, não conseguia me alimentar, já estava com anemia, com várias infecções, com problema renal, e não conseguia manter o alimento no meu organismo. Aí ela levou escondido um biscoitinho de maisena e disse, fique chupando. Chupe o biscoito que não vai dar tempo de você vomitar. E
lembro que ela levou maçã. Aí eu ficava roendo a maçã, parecendo um ratinho. Era o que o meu organismo conseguia absorver. No dia 2 de fevereiro de 2015, eu tive alta. Tive alta no dia 2, que foi numa segunda-feira. No dia 4, na quarta-feira, eu recebi uma ligação. Até então, os médicos nunca batiam a real, nunca diziam a realidade. Só que a gente achava estranho. Por quê? Porque em todos os hospitais a permissão para ter visita é só de uma ou no máximo 2 pessoas no mesmo horário. E para mim eram mais de 5 pessoas dentro de uma da enfermaria me visitando. Depois que eu saí de lá, do cirurgia, eu fiquei sabendo que aquela ala é onde a maior parte dos pacientes estavam em estado terminal. E eu recebia tanta visita, eu acho que os médicos permitiam, porque talvez fosse uma despedida. Daí eu tive essa melhora, né, grande, né, meus rins voltaram a funcionar, não precisei fazer hemodiálise. No dia 4 eu recebi ligação de um médico do cirurgia. O nome dele é Daniel e ele é um médico judeu. Os judeus, eles não acreditam que Jesus Cristo já veio, eles ainda esperam o Messias. E eu sou evangélica, eu acredito em Jesus. Eu falei para ele, assim, durante as consultas, que ele fazia avaliação em mim, eu dizia para ele que eu era evangélica, tal, que eu era da quadrangular, tal. E aí ele guardou isso na mente dele. Ele ligou para a empresa que eu trabalhava, pegou o número do meu celular, ligou para mim e disse: oi, Kaline, tudo bom? Aí eu disse: tudo. E aí o seu diagnóstico? Eu, lúpus. Aí ele realmente, você não pode isso, aquilo, e me deu uma série de orientações. Mas antes de terminar a ligação, ele disse assim: você é de igreja, é? Aí eu sou de igreja, sim. Aí ele: como é que chamam lá? Milagre, né? Testemunho, né? Então, pode contar lá na sua igreja, viu? É um milagre você estar viva. Na situação que você estava, era para você ter morrido no cirurgia, no hospital cirurgia. E hoje, para você estar viva, é um milagre. Pode contar o testemunho na sua igreja. Olha, detalhe, ele é judeu, então ele não acredita que Jesus Cristo já veio. E ele chegar para mim e dizer que é para eu contar na minha igreja que é um milagre estar viva, eu estava ainda esperando um milagre, mas sem saber que o milagre já tinha acontecido. Aconteceu. Eu estava pedindo: Deus, faça um milagre, me cure do lúpus. Na verdade, Deus já tinha feito um milagre, porque Ele havia ressuscitado. Já tinha me ressuscitado meus rins, porque eu tive um amigo, né? Antes de tudo, eu não contei, mas eu tive um amigo que o nome dele é Elvis do Bugio. Não sei se vocês procurarem no Facebook, vocês vão ver. Que eu trabalhava na empresa e ele chegou nessa empresa todo inchado. Aí eu disse: Deus, me prove qualquer área da minha vida. Na área financeira, na área de trabalho, em qualquer área. Mas não me prove na saúde. Quando eu vi ele inchado e ele fazendo hemodiálise, eu disse: Deus, isso não faça comigo. E às vezes, porque eu quis dizer assim: eu não suporto isso, eu não vou aguentar passar por isso. E foi justamente na área que Deus permitiu. Antes disso tudo, eu estava indo para a igreja e não sentia a presença de Deus. Para mim era só um lugar para eu cumprir tabela, cumprir horário e voltar. E eu percebi que eu estava ficando muito fria. Minha fé estava fria. E antes disso, alguns meses antes, eu dobrei meu joelho no quarto e disse: Senhor, faça o que for necessário, mas não deixe minha fé esfriar. E foi, depois de alguns meses, Deus permitiu acontecer isso tudo comigo. E
fez o milagre, né? Porque ele pode todas as coisas, né? Como Simone disse em Marcos, né? Alguém perguntou para Jesus e disse: isso pode? Aí ele: se pode, tudo é possível ao que crê. Então, nisso tudo, eu digo que eu passaria de novo. Eu viveria isso tudo de novo. Mas o mais importante não é que Deus fez um milagre na minha vida, não é porque eu estou viva, não é porque muitos olham para mim e dizem: gente, você tem lúpus, você toma corticoide e é magrinha assim, e não tem problema disso, e não tem problema daquilo. E, assim, Deus, assim, eu tenho uma vida praticamente normal. Os efeitos colaterais dos remédios quase nulo. Eu não tive nenhuma deficiência, né? Porque muitas das pessoas que têm lúpus, elas ficam incapacitadas e por conta disso acabam ficando aposentadas, recebendo auxílio. E eu não, eu faço meus exames, está tudo ok, tudo normal, e eu estou apta para trabalhar, né? Não preciso me... né? E Deus, importante mais que isso tudo, né? Que Deus me deu saúde, Deus me deu, fez um milagre. O mais importante disso tudo é permanecer na fé. É que meu coração que eu não seja perfeita, mas que eu sempre busque agradar e exaltar o nome de Deus. E por quê? Porque eu sou uma pessoa inteligente, né? A vida aqui, ela é passageira. Você pode viver 100 anos, 120, 80, mas é um tempo limitado. Então, a eternidade não. Eu não quero passar a eternidade sofrendo. Eu quero passar a eternidade em um lugar onde não haverá choro, não haverá pranto, amém. Glória a Deus. Não haverá sofrimento, não haverá tristeza, não haverá doença, e nós estaremos louvando e exaltando o nome do Senhor. A nossa arma de guerra é o louvor. O louvor, você declara palavras, mas você tem que declarar essas palavras que elas sejam verdades dentro de você, dentro do seu coração. Porque quando eu dizia: se o mar não se abrir, eu vou passar por cima. Por quê? Porque eu acreditava naquilo, né? E hoje, assim, de tudo, eu não posso não ter certeza, mas uma certeza que eu tenho é que eu amo esse Deus, porque Ele me amou primeiro. Amém. Ele me... né? Então, uma coisa que eu quero dizer: Deus faz milagres. Às vezes você nem sabe a batalha espiritual que está acontecendo por sua vida, né? Às vezes você não sabe o que é a guerra espiritual, mas Deus está te colocando nos braços. Durante toda essa batalha espiritual, eu me sentia nos braços do Senhor. Eu me sentia como se Deus estivesse me colocando no colo. Estivesse tendo uma guerra ali embaixo, mas eu estava nos braços de Deus. Então eu estava tranquila. Às vezes o povo ia lá. Era bem assim mesmo. Era bem... Keline, você tá bem? Ai, Keline, os médicos já passaram. Eu passei o dia todo. Minha filha estava doente. Eu pedi para a menina que trabalhava aqui ficar com ela. E eu disse assim: eu vou, não sei a hora que volto. Você me espere. Qualquer coisa, não se preocupe. Que ela vinha de trabalhar de bicicleta, voltava de bicicleta. Eu disse: eu lhe dou o dinheiro do táxi. Eu cheguei realmente à noite, depois que os médicos passaram lá. Aí tinha um plantão, não é? De escala, quem ia ficar com Keline durante o dia, quem ia ficar à noite. Até o pastor Marcos, não é? Foi ficar com Keline. Olha, não tinha pastor. Ele disse: Simone, se não tiver ninguém, eu vou ficar com Keline. E ele foi um dia ficar com Keline, mas eu sabia que ela ia ficar com vergonha. E a gente, toda a mobilização. E eu vi a Keline dispineica, já respirando com dificuldade. Keline, tá bem? Não, eu tô bem. Eu disse: você tem que dizer que não tá bem. Você tem que dizer o que você tá sentindo. E depois ela disse: olha, você falou ali com o pessoal, eu não vi nada.
Eu não via nada do que você falava, porque realmente você já estava no leito, na ala, onde era para pessoas que já estavam terminais, onde eles não queriam mais usar medicação. Eu disse, essa menina, você, 25 anos, não era isso, Kaline? Ela tem 25 anos, ela passou no IFES, ela passou na UFES, essa menina tem um futuro, essa menina tem família, vocês vão começar a dar medicamento agora para elas, porque vocês vão fazer a parte de vocês, porque Deus vai fazer a deles. Então façam a parte de vocês. Lembro muito bem que ele disse, não, ela está sem dispneia. Eu disse, está? Venha ver se ela está sem dispneia. Não, na verdade não foi isso. A menina parecia que a gente era uma pedra. Eles não falavam com a gente. Era uma junta de universitários, de residentes, com os professores, e ele lendo o histórico, a anamnese de Kaline. E eu ouvindo. Aí ele disse, nega dispneia. Eu disse, epa. Aí eu me segurei. Deixei eles terminarem. Quando eles terminaram, eu disse, só um instante. Aí passaram para outro paciente. Eu disse, e vocês passam e eu não sirvo não, é? E vocês não falam com a família? A senhora é quem? Eu sou tia dela. Eu sou tia de Kaline. E eu preciso que vocês me digam, é lúpus? Então, por que vocês não começam corticoide? Eu sou analfabeta nesse sentido, porque minha área é outra. Minha área de formação é outra. Mas eu sei disso. E vocês vão começar. Vocês vão ter que começar, porque essa menina precisa da vida dela. E ela tem para viver. E vocês precisam fazer a parte de vocês. Porque Deus vai fazer a parte dele. Ele faz. Mas vocês não estão fazendo a de vocês. Eu lembro como se fosse hoje o professor responsável era um careca, muito sério, um pouco sisudo. Me dê esse estetoscópio. Puxou da residente, colocou. Você não está vendo isso na não sei o que lá, as siglas dele da respiração, do pulmão. Leva essa menina para o raio-x, faça isso, faça aquilo. E daí começou o reboliço, né? E o mover das águas. E o mover das águas. E é assim, quando eles receberam o resultado do raio-x, eles perceberam que os 2 pulmões estavam cheios de líquido. Eu não estava conseguindo respirar direito porque os pulmões estavam cheios de líquido. E cada vez mais debilitada, porque eu não conseguia nem atender um telefone, porque me faltava ar até para falar. Só que eles não perceberam, né? Quem percebeu foi a doutora Simone aí. Foi Deus, na verdade a gente é um vaso. Foi a mula naquela hora, né? Precisava de uma, mas Deus é bom, Ele é justo, Ele é fiel. E o propósito de Deus, ele se cumpre. Ele tem um propósito, é como a Kaline falou. Não sei pelo que você está passando, não é? Talvez você quer ensinar a Deus como operar na sua vida. Mas Deus tem um propósito, existe um percurso, existe um caminho. Então peça a Deus força e sabedoria para você cumprir esse percurso e completar o seu caminho e receber o milagre em nome de Jesus. Amém. É só crer, né? Só crer. Eu vou abrir os comentários. E só um instante, eu quero agradecer a todos, certo? A Simone, a minha mãe, aos meus irmãos, meus familiares, meus amigos, a lista é grande, não dá para falar os nomes. Minha sogra, meu sogro, minhas filhas, né? Todo mundo chegou junto, todo mundo apoiou, todo mundo se doou, teve gente que dormiu, teve gente que... Ana Lúcia aí, né? Teve gente que eu levei um perfume que era um parfum na época e eu não tava suportando, não sentir cheiro de nada. Daí eu lembro que eu não pedi a ninguém e a Ana Lúcia levou um Johnson Baby pra mim, né? Teve muita coisa, não dá pra falar tudo, não dá pra falar de todos, mas eu quero dizer que eu agradeço a você que me ajudou, a todos que esteve comigo, que contribuiu, que orou, intercedeu. Foi muita gente mesmo, mais de 100 pessoas. Foi, na verdade, um exército que se levantou. E como eu ficava muito próximo da família, aí vinha a ligação e dizia, Kaline está precisando de quê? Do que é que Kaline está precisando? Me diga que eu quero colaborar, eu quero abençoar a vida de Kaline, eu quero ajudar. Kaline é uma menina abençoada, Kaline é linda. Kaline, eu dizia, depois que ela ficar boa, eu dou uma surra nela, porque ela realmente é isso tudo, mas ela tem que se cuidar.
melhorando um pouquinho, né? Tô melhorando, né? Melhorando. E assim, conhecedora da palavra, Keline, quando eu me converti, Keline já estava lá, uma jovem, magricelinha. Oi, Tatá, beijo. E a menina, eu era professora de escola bíblica e a guria sabia tudo. Eu dizia, por que você não está ensinando na escola bíblica? Ah, não sei o quê. Eu disse, deixe Deus lhe pegar, viu? Deixe Deus lhe pegar direitinho. É, né? Eu acho que tem um pedacinho de Jonas em mim. É. Já foi vomitada da baleia, né? O bicho tá pegando. Eu acho que o louvor é esse aqui, ó, que você estava falando. De Jefferson Pilar. Né? E se o mar não se abrir? É esse? Isso. E Faraó agora, tá? que falou em louvor, eu lembro que quando eu tava muito, muito, muito mal, chegou uma amiga minha que ela era desviada. Ela levou e colocava a música de Fernanda Brum, na época era o Liberta-me, que tinha uma música chamada O Meu Deus é Forte e Poderoso, nunca perdeu uma guerra. E eu ficava repetindo esse refrão por várias vezes. E isso foi uma das coisas que eu usei para manifestar minha fé. E outra foi aquela Deus e Seus Milagres, de Anderson Freire, que é se tem milagre, tem a ver com milagres. Pode ir falando. Gente, então, daí, né? Tem muito mais. Ana Luz, Não tem mais. minha sogra, Aldeíris. Tá. Alguma coisa, Deus e Seus Milagres. São louvores lindos. Esse de Jefferson eu gosto demais. E se o mar não se abrir, Faraó me alcançar, eu não vou desistir, né? Isso. Então, alguém quer perguntar alguma coisa para a Keline? Tem alguma pergunta? Querem falar alguma coisa? Viram só como Deus age? Porque às vezes a gente fica só falando de que o mar não se abrir do mar. E Deus, ele já abriu o mar, ele já curou coxo no passado. É muito lindo ver os milagres que a Bíblia nos mostra, o agir sobrenatural de Deus. Mas a gente contar o nosso testemunho é bom demais. Eu também passei por uma situação da qual eu fui diagnosticada com um nódulo no seio, na mama. Foi muito difícil, muito complicado. Mas aí eu fiz todos os exames, ele estava lá. Quando eu fui buscar a ressonância, que a máquina quebrou, eu fiquei dentro da ressonância, era para passar de 30 a 40 minutos, eu passei mais de 1 hora, e Deus fez o milagre. Quando eu recebi, não tinha mais nódulo, só tinha um cistozinho minúsculo. Então, o nosso Deus, ele é o Deus que cura, mas permita que Deus possa fazer a obra por completo, que ele venha e trate seu espírito, o seu corpo e a sua alma. Porque tem pessoas, Keline, que muitas das vezes não recebem a bênção física ou a bênção financeira porque ela está presa na alma, amargurada, com alguns sentimentos que precisam ser liberado perdão, que precisa ser liberto. Que nessa noite, em nome de Jesus, você receba não só a cura física, mas a libertação espiritual. Porque tem doenças que atingem o corpo, mas ela começa na alma e no espírito, não é verdade? Verdade. E foram muitas coisas assim que eu gostava muito de Fernanda Brum. E em 2014 ela publicou um testemunho sobre a alopecia areática. A gente já está acabando, vamos encerrar a nossa live. Viu, Keline? Vamos encerrar. Deus abençoe. Deus abençoe, Claudiana. Glória a Deus pela sua vitória contra o câncer. A gente só tem 14, 13. Um beijo, Keline. Né? Você já falou, Deus abençoe grandemente, que o Senhor cure, liberte e salve todos nós, em nome de